E para tudo, o que importa é uma decisão. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer na vida. Só que a gente não consegue tomar a decisão. Por que a gente não consegue tomar decisão? Quem me ajuda? Por que é difícil tomar decisões? Quem me ajuda? Pode, de onde você estiver, você grita. Ah, por causa disso, tá? Por causa daquilo. Medo de errar é difícil. Insegurança, perfeito. Coragem, às vezes falta coragem. Por causa das consequências, né? Que a decisão vai tomar. O que mais? Por que é difícil tomar decisões? Julgamento das pessoas. Vocês perceberam que toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que escolher uma coisa e desescolher um monte de outras? É isso que deixa a decisão tão difícil. Porque às vezes a gente tem vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então não é não fazer nada, muito pelo contrário. Quem entra numa crise de decisão não é porque ela não quer fazer nada, é porque ela quer fazer muito. E tentando ou buscando fazer muito, o que acontece? Acontece que a gente precisa desescolher umas coisas e a gente nunca sabe o que vai dar certo. A decisão quase sempre é uma aposta. E numa aposta, a gente tem 50% de chances de dar certo, 50% de chances de errar. E quando a gente fala de errar, e se tratando da nossa vida, não é tão simples assim. Tem decisões no dia a dia que a gente toma e que a gente nem percebe, mas tudo bem, o impacto daquela decisão não é tão significativa. Agora, tem decisões que a gente toma que pode impactar a nossa vida e de outras pessoas. E essas decisões são as mais difíceis de a gente tomar. Mas, o que eu aprendi é que, mesmo a gente não conseguindo tomar uma decisão, a gente já tomou a decisão, que é a decisão de não escolher. A decisão de não escolher também acarreta consequências positivas e negativas. Então, é como se a gente conseguisse ou pudesse falar para a gente mesmo. Mesmo se eu não escolher, eu estou escolhendo não fazer nada. E isso vai gerar consequências. Às vezes as escolhas precisam ser mais pensadas, às vezes as escolhas precisam ser por impulso, não precisam? Tem escolha que se você pensa, você não faz. Ou não? Todas elas precisam ser extremamente racionais. Tem escolha, se for racional, você não faz. Então tem que ser por impulso. Então você tem que... Então, você tem que medir as consequências, às vezes, só depois de ter feito a decisão. E aí você colhe coisas positivas ou colhe coisas negativas. Uma das decisões que eu sempre quis tomar, mas eu não sabia se eu ia ter coragem de fato, era saltar de paraquedas. Eu queria a experiência. Mas eu não sabia se o rolê ia dar certo. Só que aí eu ficava imaginando, como que deve ser a sensação de você estar no céu, sem absolutamente nada, em queda livre, falando, nossa, deve ser muito da hora. Aí depois, automaticamente, falou assim, mas e se o paraquedas não abre? Aquilo ali vai ser a última experiência minha desesperadora de vida. Será que eu quero ser lembrada como alguém que morreu saltando de paraquedas? Eu não queria esse karma para mim, né? Mas eu queria experiência, mas eu não queria consequência. Mas eu queria experiência, não queria consequência. Comprei o ticket para saltar de paraquedas. E pronto. E aí, como a gente faz tudo em par, lembra da coisa do par? Toma cuidado com quem você escolhe casar. Toma cuidado com quem você escolhe casar, que às vezes sua vida afunda por causa da criatura. Como a gente faz tudo em par, falei, Rogério, você vai comigo? Ele falou, eu vou, mas eu não salto. Eu falei, tá tudo bem, só de ter uma pessoa incentivando já é suficiente. E fomos, Rogério, eu, Bárbara e o esposo dela. Eu e Bárbara falando, vamos saltar. Os dois esposos falando, vamos assistir vocês saltarem. E estava tudo bem. Só que aí, que é o que acontece nos momentos de escolhas na nossa vida, quando a gente chega
para fazer o check-in, para saltar, existe todo um ambiente preparado para te deixar seguro para aquilo. Então você fica tipo na pilha, nossa, que da hora, a roupa, a proteção e tudo mais. E aí os meninos resolveram saltar também. Subimos 4, macacão e tudo mais. O Rogério vestiu o macacão, parou de falar. Ele nunca para de falar. Ele vestiu o macacão, ele ficou calado, mudo. Eu falei, alguma coisa vai acontecer com meu marido hoje. Subimos num avião, que é a parte mais amedrontadora de tudo, porque é horrível o avião. Não tem nada de segurança naquele lugar. E você vai sendo enfiado assim num negócio. Bom, enfim, subimos no avião. Esse negócio ia e não chegava nunca, ia. E o barulho, e tremia. Eu falei, nossa, talvez não chegue nem na sensação do saltar do avião, né? Porque ele vai cair antes do paraquedas da gente poder saltar. E aí, quem tem mais coragem ou está com mais segurança, vai primeiro ou vai depois? Quem está com mais segurança, vai primeiro ou vai depois? Vai primeiro, não é? Então, quem está seguro para tomar a decisão, vai primeiro. Por que vai primeiro? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Por que se a gente está seguro da decisão, por que a gente vai primeiro? Para incentivar o outro? Também. Por que mais? Por que mais? Quem está seguro vai primeiro? Porque vocês vão compreender que isso já acontece com vocês o tempo todo. O tempo todo tem essas coisas acontecendo. Por que mais? Quem está seguro vai primeiro? Por quê? Porque está focado no objetivo, tem mais clareza, né? Quero e vou fazer. Ninguém tira da minha cabeça. Muito bem, o que mais? Tem entendimento da situação. Já meio que pesou prós e contras e falou, vou fazer mesmo assim. Muito bem. Então, essa pessoa se sente mais segura para tomar decisão. Quem não está tão preparado para tomar decisão, vai, por último, geralmente inspirado por alguém, não é? Se você não está preparado para tomar decisão, se você não sabe se você quer aquilo, se você nem entende que aquilo faz parte de você, quando a gente vê, a gente tomou a decisão por causa de outra pessoa. Eu vi fazendo, achei legal, vou fazer junto. Ou, eu vi fazendo, não quero que fique só, né, não quero deixar sozinho, vou fazer junto. Ou, a pessoa tomou a decisão, não é a minha decisão, mas eu não vou deixar essa pessoa sozinha. Eu quero amparar se ela precisar de mim. Aí, pega e vai junto. Então, algumas pessoas na nossa vida tomam a decisão primeiro, outras vezes, a gente toma a decisão primeiro e essas pessoas vão com a gente por causa da nossa decisão. Isso acontece o tempo todo. Bom, como a decisão tinha sido minha, vesti meu macacão, já estava cheia de mim, para poder saltar de paraquedas. Falei, nossa, as fotos vão ficar muito massa, e o vídeo, não sei o quê. Aí eu já estava pensando, né, no quanto isso repercutiria. Parou o aviãozinho lá, entrei correndo já, eu e meu instrutor no avião. Falei, nossa, que da hora. O que eu não sabia é que, literalmente, quando você sobe no avião, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, ou seja, a gente chega, vocês vão enfiando numa filinha, e aí quem entrou por último, salta primeiro. Quem vocês acham que saltou primeiro, a Tati ou o Rogério? Ah, não acredito que vocês chegaram nessa conclusão. Rogério deixou para entrar no avião no último segundo. Quase não entrou. Só que eu já estava lá dentro. Ele falou assim, pô, se a minha mulher morre e eu estou aqui, vai ficar um negócio estranho, né? Vou entrar. Entrou. Só que aí acontece uma coisa louca quando a gente chega lá no alto do céu. Quem já saltou de paraquedas aqui, para eu poder saber? E aí vai, aqui, dois malucos. O percentual geralmente é esse mesmo, de malucos com pessoas lúcidas, geralmente são 2%. O que acontece quando a gente chega lá em cima? A porta do avião abre. Muitas vezes... Não, mas aí, gente, se o meu tic-tac lá, que eu já estava com medo, tinha porta e tudo, já dava medo, imagina os que não tem porta. Meu Deus, não sei se eu soltaria desse sem porta, não.
Mas no nosso caso a porta abriu. Abriu a porta. Aí o seu instrutor fala, tá pronto? Você está grudado nele. Se você fala, não está pronto, tudo bem, você está grudado nele de qualquer forma. Então ele fala, tá pronto. Aí você tem que fazer um sinal para ele de joia. Se você faz um sinal de assim, ele vai falar assim, não está pronto, não podemos saltar. Tem algumas pessoas que também fazem um sinal de assim. Quando pergunta, que desmaia. Mas no caso, o Rogério estava lá e ele tinha certeza que o meu dedinho ia estar erguido primeiro do meu, que eu ia ter pulado e ele teria visto se eu tinha morrido ou não, para ele poder decidir se ele saltava ou não. Mas não deu tempo disso. Então ele estava lá na fila do gol, quando a porta abriu. Tinha uns maluquinhos lá que já saltavam sozinhos e estavam todos aparatados e saíram dando umas piruletas. E aí eu vi a cara de pavor do Rogério se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que em alguns momentos que a gente vai passar hoje, você vai sentir essa mesma sensação. O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? Talvez o seu chefe tenha te inscrito, como os caras da Diana lá. Por isso que o Wesley ligou tão, né, Tati? Fala com eles, fala com eles. Talvez o seu chefe tenha te inscrito, talvez você tenha tomado a decisão sozinho. Talvez alguém tenha comprado o ingresso e ganhou mais um e falou, você vai comigo. Quem é o pai que foi convidado para, tipo assim, a pessoa, tipo assim, trouxe você. Quem que é o par aqui, para eu poder saber? Ali o par. Tem essa aqui também, né? Você compra um, aí você leva uma pessoa com você. Por que a gente faz isso? Porque tem gente que toma a decisão primeiro e tem gente que não percebe que vai ser legal. E então não toma a decisão, mas não quer dizer que não pode viver aquilo. E aí, então, o Rogério saltou. E eu falei, nossa, a hora que a gente chegar no solo, eu vou ter que ouvir muito. Porque, tipo, ele vai estar arrasado do desespero que ele passou. Todos saltaram, eu, por fim, saltei. Fui a última que saltou lá daquele bendito aviãozinho. Chegando no térreo, na terra, Rogério chegou depois de mim, de tão legal que o rolê dele foi. E aí eu acho que o instrutor dele ficou dando voltas em círculo, que eu não sei o que acontecia, porque o meu falou assim, o que é adrenalina máxima? Tipo assim, o máximo do medo que eu posso sentir. Eu falei assim, Tati, o máximo do medo que você pode sentir é a gente pular de ponte, e aí você vai ver tudo de ponta cabeça e a queda, a velocidade chega mais rápida. Ele falou, então é essa que eu quero fazer. Ou seja, eu cheguei bem rapidinho no chão, não deu tempo de nem curtir o céu, porque eu queria o máximo do coisa. E o Rogério, de certo, que ficou lá, apreciando a paisagem, chegou depois de mim. A hora que ele chegou, ele tirou o capacete. O que vocês acham que ele me disse? Chegou, tirou o capacete. Ele falou, vida, que da hora essa experiência. Nossa, lá no céu e não sei o quê. E o meu instrutor deixou eu abrir o negócio do paraquedas e tal. Ele era o mais animado da turma até aquele momento. De uma decisão que ele tomou, mas possivelmente não foi motivada por uma vontade dele. Mas mesmo assim, fez bem para ele. Então, a pergunta é, será que você tem tomado as primeiras decisões e inspirado pessoas a estarem com você nessas decisões? Será que você tem sido inspirado por decisões das pessoas e tem tomado decisões com as pessoas também? E eu quero ressignificar isso para você. Nenhuma das duas está errada. Nenhuma das duas. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que ir pela minha cabeça, eu tenho que fazer exatamente as coisas somente que eu quero, que eu desejo. Às vezes não é assim. Às vezes tem gente que está mais na frente do que você e que pode te carregar por um tempo nas decisões. E depois, às vezes, a coisa inverte. A coisa de moto não é minha, é do Rogério. Foi ele que decidiu andar de moto primeiro. Foi ele que decidiu entrar para o motoclube e tudo mais. Depois eu tomei a minha decisão da moto. Então, na nossa vida, às vezes, a gente vai estar inspirando as pessoas a tomarem decisão. E, às vezes, a gente vai estar sendo inspirado pelas decisões das pessoas. O único cuidado que a gente tem que tomar é, quem são essas pessoas?
Porque da mesma forma que a gente tomou uma decisão e foi legal, poderia ter acontecido uma coisa ruim. Poderia ter sido uma decisão para um motivo ruim. E aí a gente é inspirado a tomar essa decisão também. Então, eu acho que hoje, o processo nosso é assim, vamos dar uma pausa na nossa vida por um dia. Para a gente poder ver ela em terceiro plano. De cima. O que está acontecendo aqui na minha vida? Para que depois que você saia daqui, você dê o play de novo. Só que dando o play, você já vai ter consciência de tudo que precisa ser mudado ou mantido na sua vida. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Não é uma vez, não são duas, são várias vezes durante a nossa vida que a gente tem que dar um pause nela.